Bem-vindo ao nosso seminário sobre os dons do Espírito Santo. Neste vídeo, vamos explorar os dons que o Espírito Santo concede aos crentes, entender a importância desses dons e como podemos utilizá-los para edificar a igreja e servir ao próximo. Capítulo 1. O que são os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo são habilidades especiais concedidas pelo Espírito Santo aos crentes para o benefício da igreja e do mundo. Eles são manifestações da graça de Deus em nossas vidas. Capítulo 2. A importância dos dons do Espírito Santo. Vamos agora refletir sobre a importância dos dons do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, nos diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, ensina: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Capítulo 3. Os diferentes dons do Espírito Santo. Quais são os diferentes dons do Espírito Santo? Sabedoria, capacidade de entender e aplicar o conhecimento espiritual. Conhecimento, dom de compreender profundamente a verdade de Deus. Fé, confiança extraordinária em Deus e em suas promessas. Cura, capacidade de curar doenças e enfermidades em nome de Jesus. Milagres, habilidade de realizar atos poderosos e sobrenaturais. Profecia, capacidade de transmitir mensagens divinas. Discernimento de espíritos, habilidade de distinguir entre diferentes espíritos e influências. Línguas, capacidade de falar em idiomas desconhecidos. Interpretação de línguas, habilidade de interpretar o significado das línguas faladas. Capítulo 4. Cultivando e usando os dons. Como podemos cultivar e usar os dons do Espírito Santo? Oração e busca, pedir a Deus que revele e desenvolva os dons em nós. Estudo da palavra, estudar as Escrituras para entender os dons e como usá-los. Comunidade, participar ativamente na comunidade cristã, servindo uns aos outros com nossos dons. Obediência ao Espírito, ser sensível à direção do Espírito Santo e obedecer aos seus impulsos. Capítulo 5. Testemunhos de dons em ação. Vamos agora ouvir alguns testemunhos de como os dons do Espírito Santo têm operado na vida das pessoas. Histórias de vida transformada, relatos de pessoas que foram impactadas pelos dons do Espírito. Exemplos práticos, situações em que os dons foram usados para edificação da igreja e serviço ao próximo. Capítulo 6. Reflexão e compartilhamento. Vamos agora dedicar um tempo para reflexão e compartilhamento. Testemunhos, ouça e compartilhe experiências pessoais de como os dons do Espírito Santo têm se manifestado em sua vida. Reflexão guiada, responda a perguntas de meditação pessoal e em grupo, permitindo que os dons do Espírito toquem seu coração de forma mais profunda. Chegamos ao fim do nosso seminário sobre os dons do Espírito Santo. Vamos resumir os pontos principais. Hoje refletimos sobre a definição dos dons do Espírito Santo, sua importância, os diferentes tipos de dons e como podemos cultivá-los e usá-los para o bem comum. Oração de gratidão e compromisso. Senhor Espírito Santo, agradecemos pelos dons que nos concedes. Ajuda-nos a usá-los para a tua glória e para o benefício de todos. Amém. Recursos sugeridos. Para aprofundar mais sobre os dons do Espírito Santo, recomendamos os seguintes recursos: Bíblia, Catecismo da Igreja Católica, atividades complementares. Para continuar a reflexão e a vivência dos dons do Espírito Santo, sugerimos grupo de discussão, encontros semanais para discutir e refletir sobre os dons do Espírito, retiro espiritual, um fim de semana dedicado à oração e meditação sobre os dons do Espírito Santo. Obrigado por participar deste seminário. Que os dons do Espírito Santo continuem a iluminar e guiar sua vida.